Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Deus santo, bendito, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por esse dia, pela tua proteção, pelo teu zelo, pelas tuas bênçãos sobre nós. Nós também te agradecemos, ó Deus, por esse estudo, ó Pai, que vai ser ministrado neste momento aos nossos corações, que tu usa, ó Deus, o nosso professor, ó Pai, para estar nos ajudando a aprender um pouco mais da tua palavra, para aprender um pouco mais de ti, Senhor. Te peço as suas bênçãos sobre ele, ó Pai, para que ele possa falar com entendimento, com sabedoria, usado por ti, ó Deus, para falar aos nossos corações aquilo que precisamos aprender e ouvir de ti, Pai. Te agradeço pela vida de Marconi, entrego ele em tuas mãos para estar à frente, ó Deus, ajudando o pastor Godoy, que tu esteja abençoando também ele, sua vida, sua família, e também o nosso pastor Godoy, ó Pai, sua viagem, sua proteção, esteja debaixo da tua proteção, do teu zelo, assim como tu levou ele em paz, tu possa trazer ele em paz, ó Deus, para estar junto conosco, ó Pai. Obrigada por tudo, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, e que teu nome seja mais em nome santo de Jesus. Amém. 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 Pastor Billy, é contigo. Ok, irmãos, boa noite, paz, graça da parte de Deus a todos. Todos estão preparados hoje para a batalha do Armagedon? Já ouviram falar sobre a batalha do Armagedon? Certamente que sim, né? Isso já foi retratado em alguns filmes, e inclusive um último aí que foi lançado sobre a batalha do Armagedon, mas na verdade não retrata exatamente aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Alguma coisa tem a ver, mas outras coisas não tem nada a ver. Nós chegamos ao capítulo 19 ou 16 de Apocalipse. Nós vamos ler agora Apocalipse 16, versículo 16, onde há um versículo que fala sobre o Armagedon. Então, você que está aí com a sua Bíblia aberta, Apocalipse 16, versículo 16, onde João diz as seguintes palavras: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, eu li esse versículo apenas para mostrar para vocês que essa palavra Armagedon não foi uma palavra criada por alguém, por nenhuma empresa cinematográfica, né? Mas é uma palavra que nós encontramos na Bíblia, no Novo Testamento, especificamente no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Essa palavra, Armagedon, originou-se de uma raiz hebraica, Ar-Magedon, que quer dizer derrubar, matar, cortar, decepar, e significa também lugar de mortandade. E o Vale do Megido foi, inclusive, o lugar escolhido para acontecer esse Armagedon. A batalha do Armagedon, na verdade, é a maior de todas as batalhas. É chamada também de Mãe das Guerras. Mais importante que a Primeira Guerra, mais importante que a Segunda Guerra e talvez mais importante que a Terceira Guerra Mundial. Mas não é só uma batalha, é uma campanha militar, uma série de batalhas que acontecem em diversos lugares, e essa batalha tem um líder. Essa batalha é uma batalha que será liderada pelo anticristo e por todas as nações aliadas, que têm como objetivo ou finalidade invadir Israel, destruir Israel e destruir Jerusalém. Começa, então, com a invasão destas nações,
todas as tratativas de paz já acabaram, e aí então o anticristo, então, ele começa a liderar, ele lidera estas nações com um ódio muito grande, um ódio mortal contra Israel e contra as nações, e as nações, então, como diz o texto bíblico, elas então se congregarão. Será uma guerra tremenda, como nunca houve igual, será um evento cataclísmico, um evento que irá trazer o final de todas as coisas, o final do mundo como ele é agora. Acontecerá no final dos 7 anos da grande tribulação, quando o anticristo se levantará contra Israel com ódio mortal, como é profetizado por muitos dos profetas. Inclusive, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 2, Salmo 2. E nós vamos ler esse salmo. Por que a gente vai ler esse salmo? Porque esse texto do Salmo 2, ele retrata exatamente a batalha do Armagedon. É um salmo pequeno, eu queria ler com vocês para vocês entenderem um pouco melhor e entenderem que isso foi realmente profetizado, e inclusive aqui no Salmo 2, os estudiosos bíblicos entendem que o Salmo 2 é uma referência a essa batalha do Armagedon. Salmo número 2. Eu vou ler então aqui. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se daquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Eu hoje te pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regarás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. E agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi-vos com tremor e alegrai-vos nele com temor e tremor, né? Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Muito bem. Eu estou citando esse texto do Salmo de número 2, porque esse texto aqui está falando para a gente o seguinte, está falando que vai chegar um tempo da humanidade em que os reis da terra se enfurecerão contra o Senhor e também contra o seu ungido. E eles, então, desejarão literalmente algemas. O que é isso aqui, algemas? Isso aqui é uma referência à palavra de Deus. Essas pessoas sentirão que a palavra de Deus estarão as algemando. Então, estas pessoas, elas sentirão o desejo de se libertar das suas algemas. E eles, então, vão invadir a terra de Israel. Eles odeiam um povo que Deus ama, o povo de Deus, e eles odeiam também o Senhor. E a Bíblia diz, então, que lá do seu alto trono, Deus estará de lá, né, daquele lugar, e essas pessoas serão julgadas por Deus. Serão julgadas porque elas acreditam que podem vencer a Deus. Não é isso? Elas podem vencer a Deus, é o que elas acham. E eles certamente vão se reunir lá no vale do Armagedon para destruir Israel e para lutar contra o Messias. A gente pode perceber isso nas palavras do Salmo de número 2. Mas Deus diz nos versículos aqui 6 e 8, Deus diz assim nos versículos 6 e 8, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Né? Então, aqui está chegando a hora
em que Jesus vai governar sobre as nações da terra. Então, o que acontece? Hoje, Deus está nos falando de forma espiritual. Ele está falando espiritualmente através da igreja que prega o evangelho. E aqui, claramente, o salmista está fazendo uma grande advertência no versículo 10. Sejam prudentes. Isto é, aceitem Jesus. Aceitem Jesus. Porque aqueles que o aceitarem como Senhor de sua vida, estes serão poupados. Mas aqueles que não aceitarem e se levantarem contra ele, estes serão derrotados nesta grande batalha que a Bíblia chama de a Batalha do Armagedom. Por isso, o grande desafio do Senhor para todos nós, nos versículos 11 e 12, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, beijai o Filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Então, hoje é o tempo da graça, né? Hoje é o tempo da graça. Hoje é o tempo das pessoas se voltarem para o Senhor. Mas quando chegar esse tempo, quando as nações da terra invadirem Israel, quando o Senhor vier dos céus, aí ele já não vai fazer paz com ninguém, né? Será um tempo de juízo, ele vai julgar as nações, conforme diz o livro de Apocalipse, ele vai julgar as nações e os exércitos serão destruídos no vale do Armagedom. E o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, como diz o livro de Apocalipse. Todas as nações estarão congregadas lá para serem julgadas também pelo Senhor. Então, a batalha do Armagedom é o prenúncio do reino milenar de Cristo. É na batalha do Armagedom que Deus vai destruir os exércitos inimigos, que são aliados do anticristo, inimigos de Deus, inimigos de Israel. E naquele tempo, a gente pode perceber isso no texto bíblico, que vai naquele lugar, né? Naquele lugar, vai ser um tempo de choro, vai ser um tempo de morte, um tempo de temor e tremor, como diz aí o texto, mas será o fim, porque naquele tempo, aqueles que estiverem contra Deus não terão mais a graça cessou, mas terão o juízo de Deus contra eles. E a Bíblia chama, inclusive, esse tempo também de o dia da vingança do nosso Deus. Eu não sei quantos de vocês já encontraram esse termo também na Bíblia, chamado de o dia da vingança do nosso Deus. Bom, gente, isso aí é um resumo da batalha do Armagedom, tá bom? A gente não vai se deter aqui muito nessa parte, mas, assim, para não passar em branco, né, a gente está fazendo aqui uma referência sobre esta batalha do Armagedom. Se alguém quiser, assim, procurar ter maiores esclarecimentos, maiores detalhes sobre isso, pode, em outro momento, estudar também sobre este assunto. Aí nós entramos também no capítulo 20 de Apocalipse, agora no 11º ponto do nosso esboço, que é o milênio. Agora, o milênio, né? Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar sobre o milênio, não é isso? O que é o milênio? O milênio é aquele período de 1000 anos. É aquele período de 1000 anos em que Cristo reinará sobre as nações. Muitos de vocês já devem ter conhecimento a respeito disso aí. É chamado também de reino milenar, o milênio. O reino milenar será um reino diferente, será um reino justo, será um reino próspero, como nunca houve antes. Mas por que será um reino justo? Por que será um reino próspero? É porque o rei será quem? O próprio Cristo. O próprio Cristo. A grande tribulação será um período de terror, nós já vimos isso. O período famoso período chamado de a grande tribulação, será um período de terror e destruição jamais visto na Terra. Já o milênio será o contrário disso. Então, nós podemos dizer que esse período da grande tribulação será um período de terror, mas o período é exatamente o contrário disso, porque será um tempo assim inigualável, um tempo que não se pode comparar a nenhum outro tempo, onde os homens
e mulheres estarão fora do alcance de Satanás. Finalmente, né? Estarão fora do alcance de Satanás e dentro dos domínios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Agora chega aqui num ponto que eu poderia até passar por cima, mas com relação ao milênio, existem interpretações diferentes acerca do milênio. Não sei se vocês já estudaram sobre isso. Aqui para vocês agora, na verdade, são assim, meras especulações. Por isso que surgiram 4 correntes, 4 grupos. Tem gente que é pré-milenista, tem gente que é pós-milenista, tem gente que é milenista, né? E tem gente que é dispensacionalista. Não sei se vocês já ouviram esses termos, né? Eu vou dar uma palavra aqui, um resumo por cima, mas depois, se alguém desejar obter maiores conhecimentos sobre esse assunto, é só pesquisar melhor. Mas vamos lá, então. Por exemplo, os amilenistas. Tem gente que é amilenista, né, com relação ao milênio, que estamos estudando agora aqui. Então, o amilenismo é o quê? É uma visão. É um grupo de pessoas que tem uma visão. Então, não haverá um milênio, ok? Não haverá um milênio. Então, eles creem que Jesus irá reinar, sim. Jesus irá reinar, sim, mas não num período. São amilenistas, né? Eles acreditam que será um reinado espiritual, onde Cristo, os eleitos, irão reinar sobre o céu e a terra, e, de acordo com essa corrente, a melhor maneira de se interpretar as profecias não cumpridas é de maneira metafórica e não literal. Então, trocando em miúdos, eles acreditam que esse milênio será um milênio metafórico e não literal, ok? Então, esses são os amilenistas. Os pós-milenistas, né? O que é isso? O pós-milenismo dá um significado ainda menos literal ao texto bíblico. Eles creem que o milênio irá ocorrer após o evangelho ser pregado a todos os seres humanos. Então, a terra toda passará por um período de 1000 anos, de muita paz e de muita prosperidade, como já falamos. Esses 1000 anos, Jesus voltará visível e em grande glória. E então, a história vai terminar com a ressurreição dos mortos e o julgamento final dos ímpios, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Esses são, então, os pós-milenistas. Nós temos também os pré-milenistas, né? Tem pastores que são pré-milenistas, tem seminaristas que são pré-milenistas, né? Porque cada um, às vezes, procura ter uma posição de uma forma diferente. O pré-milenismo prega uma interpretação mais literal das profecias bíblicas. Então, os pré-milenistas acreditam no milênio literal, exato, né? Não é simbólico. De acordo com essa visão, o anticristo será um indivíduo que irá perseguir a igreja durante a grande tribulação. Ou seja, a igreja vai passar mesmo pela tribulação. Então, Cristo irá voltar e vai estabelecer um reino na terra por um período literal, não é um período simbólico. Eles acreditam que é um período literal de 1000 anos. Os salvos vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo para reinar com ele. E os maus vão ressuscitar somente no final do milênio, para o julgamento final e a condenação eterna. Então, estes são os pré-milenistas. E, por último, a quarta corrente, o dispensacionalismo. O dispensacionalismo é a visão mais conhecida pela maioria dos protestantes. Talvez vocês encontrarão, aí no relacionamento de vocês, né,
assim, mais pessoas que são dispensacionalistas, não é? É a visão mais conhecida pela maioria dos protestantes e é muito semelhante também ao pré-milenismo, pois ambos creem que Jesus irá antes do milênio e que haverá um reino literal, irá voltar antes do milênio, digo, e que haverá um reino literal de 1000 anos e que o anticristo será uma pessoa que vai perseguir a igreja e não uma entidade. Tem gente que acha que será uma entidade, não. Aqui os dispensacionalistas creem, né, que o anticristo será uma pessoa mesmo, ir à igreja, não uma entidade. Mas as semelhanças param por aí, entre os dispensacionalistas e os pré-milenistas. Né? Por quê? Porque ambos aí, né, os dispensacionalistas acreditam em duas fases da vinda de Cristo. Então, por exemplo, fase para buscar a igreja no arrebatamento, antes da grande tribulação, e outra fase para reinar com os salvos durante. Tá bom? Eu imagino que quem nunca ouviu falar sobre isso aqui deve estar com a cabeça meio aí, né? Não entendendo muita coisa, tá certo? E mesmo que estude mais, eu diria assim, não chegará a uma posição concreta, porque nós temos assim interpretações diferentes sobre como será esse milênio, quando acontecerá, a interpretação, a controvérsia sobre isso aí. Mas eu só queria concluir dizendo o seguinte, que o mais importante, gente, que eu vejo nisso tudo, não importa se a pessoa é pós-milenista, pré-milenista, amilenista ou dispensacionalista, para mim pouco importa, tá? Eu quero dizer para você o seguinte, com toda sinceridade, o mais importante para mim é que as quatro correntes acreditam no milênio. Vocês estão compreendendo? Não tem nenhuma corrente dessa que não acredita no milênio. As pessoas só pensam de formas diferentes. Uns acham que o milênio é simbólico, outros acham que o milênio será literal. Agora, gente, tem certeza disso? Quem de nós tem certeza disso? Praticamente ninguém. São meras especulações, né? A gente procura ter alguma convicção, mas a gente tem que confessar que são meras especulações. Saber da verdade mesmo, nós só saberemos, né, no dia quando todas as coisas acontecerem. Perceber que, apesar de haver uma grande divergência entre essas quatro correntes, assim, todas elas acreditam no milênio, quer dizer, elas acreditam que haverá sim um milênio. Não importa como esse milênio acontecerá, mas haverá sim este milênio. Tá certo? Se alguém tiver dúvida, alguma pergunta, pode colocar lá no grupo, tá? Alguma coisa que eu não respondi, que eu não esclareci melhor, pode ficar à vontade, colocar lá no grupo que a gente vai tentar responder para vocês. Vamos agora chegar ao ponto tópico 12 do nosso esboço, que é sobre o quê? O juízo final. Agora aqui vai ser mais light, tá bom? Não fiquem preocupados. Agora vai ser mais vocês compreenderem, a gente vai chegar numa parte aqui que vai dar um certo descanso até mental para vocês também neste momento. Apocalipse 20. Apocalipse 20, eu quero ler dos versos 11 ao verso 15, onde fala sobre o juízo final, não é? Capítulo 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de
fogo. Ok. Olha só. Essa parte aqui de Apocalipse é uma parte bastante interessante. Eu diria para você o seguinte, dá até sermão, tá? Quem gosta de preparar sermão, quem gosta de seguir uma linha de raciocínio lógico, vai perceber aqui como que realmente eu vou dar para vocês agora um esboço agora de um estudo bíblico, um esboço de um sermão sobre o juízo final. João, o apóstolo amado de Jesus, que é o autor do livro de Apocalipse, como eu falei aqui numa das aulas, ele teve várias visões apocalípticas. E uma das visões que ele teve foi a visão do trono branco. A visão do trono branco. Uma visão simbólica, né? Não é uma visão literal, é uma visão simbólica. E é interessante observar, meus irmãos, que algumas figuras aparecem nesta visão, nesse texto que nós acabamos de ler. Aparecem aí algumas figuras interessantes. A primeira figura que aparece aí é a figura do trono. Não é isso? É a figura do trono, logo no versículo 11. João diz no versículo 11, e vi o quê? Um grande trono branco. Então, nesta visão que João teve, trono é este. Esse trono simboliza domínio, simboliza majestade, simboliza verso. Esse trono simboliza intervenção na história da humanidade. Esse trono, meus irmãos, pode simbolizar também planejamento do destino humano. João diz no texto, é interessante observar isso, que esse trono é o quê? É grande ou pequeno? Ele diz que o trono é grande. Eu vi um trono grande, ele diz aí. Não foi um trono pequeno. Agora, por que será que João teve essa preocupação de dizer para a gente que o trono é grande? Isto é, que o trono, né? O trono, ele quer passar para a gente uma mensagem que esse trono não é um pequeno trono, é um trono grande, é um trono de vastíssimas dimensões, né? Porque, afinal de contas, é o trono do nosso Deus, né, meus irmãos? É por esse motivo. Interessante vocês observarem no texto, ele não apenas diz que o trono é grande, mas ele diz também que o trono é branco, né? Interessante isso. Gente, que o trono é grande, por que ele quer explicar que é grande? Para simbolizar domínio, majestade, poder, intervenção na história da humanidade, né? Planejamento do destino humano. Ele quer mostrar, então, a majestade desse trono. E ele diz que o trono, o que ele diz branco? É para mostrar para a gente que esse trono resplandece de pureza e de santidade divina, com certeza. É lógico, meus irmãos, que esse trono não é literal. Esse trono é simbólico. O João apenas toma por empréstimo a cena de um tribunal. Já deu para perceber isso aí? Para ensinar uma grande verdade espiritual ao juízo de Deus. Então, a primeira figura que aparece aqui é a figura do trono. Vamos agora à segunda. Qual é a segunda figura que aparece? É a figura do juiz. Como eu disse para vocês, ele pegou emprestado a cena de um falar sobre o juízo do Senhor. Aí ele pega a figura do trono, em segundo lugar, ele pega a figura do juiz, porque João diz no versículo 11 que alguém estava. E esse alguém que estava sentado sobre esse trono, lógico, era o juiz. Interessante que ele não identifica aqui quem era. O texto, ele fala que alguém estava sentado sobre esse trono, mas ele não identifica quem era,
Mas no livro de Apocalipse, nós sabemos, meus irmãos, que geralmente quem está assentado sobre esse trono é o nosso Apocalipse, que o Filho também compartilha do trono com o Pai. Não é verdade? Então, quem está sentado no trono é Deus, mas o Filho também, ele compartilha do trono com o Pai. Quem está sentado sobre o grande trono branco é o justo juiz, é o Senhor Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E quando a gente diz aqui que é exatamente desta forma, né, o que acontece? As Escrituras, elas ensinam não apenas em Apocalipse, mas as Escrituras nos ensinam também, em outros textos da palavra de Deus, que Cristo será o juiz. Por exemplo, vocês não precisam se preocupar agora em procurar o texto. Eu vou fazer a citação do texto, se quiser anotar, mas eu vou ler o texto para vocês. Atos 17, 31. Atos 17, 31. Diz assim: porquanto Deus determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, está claro aqui para a gente, quem estava sentado no trono. João 5, 22. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Aí, mais um texto. Mateus 25, 31. Está escrito assim: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então é isso aí. Só para mostrar para vocês que não apenas em Apocalipse, mas em outros textos do Novo Testamento, nós encontramos a mensagem. Deus está sentado no trono, mas o Filho também compartilha do trono com o Pai. Portanto, meus queridos irmãos, Cristo é o juiz que presidirá o juízo. Ele ganhou o direito. Ele ganhou o direito de julgar através da sua morte, né? Porque alguém poderia perguntar, mas como que ele ganhou esse direito? Ele ganhou esse direito através da sua morte, através da sua morte substitutiva na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Terceira figura que aparece nesse tribunal, qual é? É a figura dos réus. Notem vocês o que João diz no versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. João aqui está fazendo uma referência agora a quem? Aos réus. Ele diz aqui, e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. João aqui, ele viu os mortos, uma referência, né, isto é, a todos nós, na verdade. Aí diz, grandes e pequenos. Por que João diz aqui que ele viu grandes e pequenos? Ele usou esse termo, certamente, irmãos, para mostrar para a gente, para indicar para a gente a ideia de universalidade. Isto é, quem comparecerá diante desse trono? Os grandes e pequenos. Isto é, todas as pessoas. Então, nós cremos, nós que interpretamos a palavra de Deus e procuramos interpretar de maneira correta, nós cremos que quando João diz aqui que ele viu os mortos, grandes e pequenos, ele queria passar para a gente a ideia de universalidade, isto é, todos serão conduzidos à presença de Deus. Ninguém escapará desse juízo. Quando ele diz assim, eu vi grandes e pequenos, me permitam trocar isso em miúdos, é como se eles estivessem dizendo assim, olha, eu vi brancos e negros, eu vi ricos e pobres, eu vi cultos e incultos. Vocês estão compreendendo? Quer dizer, não há diferença. Eu vi grandes e pequenos. Eu vi reis, mas eu vi também súditos. Isto é, todos. A ideia de universalidade. Todas as pessoas serão conduzidas à presença de Deus para serem julgadas pelos seus pensamentos e pelas suas ações. Saddam Hussein estará lá. Bin Laden estará lá. Muitas pessoas
más e cruéis que nós conhecemos estarão lá, mas também muita gente boa, gente até de igreja, não é verdade? Gente que frequenta a igreja, gente que canta, gente que louva, gente que toca, todos estarão lá. Ideia de universalidade, grandes e pequenos, isto é, pessoas de todas as línguas, pessoas de todos os povos, de todas as nações estarão ali. Aqui é uma referência aos réus, réus, pessoas de todas as línguas, povos, tribos e nações. Inclusive, tem um texto famoso que a gente conhece, de Paulo, né? Onde Paulo diz assim, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, ou o bem ou o mal. Portanto, ninguém escapará do juízo vindouro. Esse texto que eu citei está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, a figura do trono, é isso, a figura do trono, a figura do juiz, a figura dos réus, e, por último, que deixa uma outra figura, que é a figura da sentença. Uma água aqui que minha garganta não está muito boa. A última figura que ele pegou por empréstimo foi a figura da sentença, porque João diz, no versículo 12, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui nós encontramos, então, a figura da sentença. E também no versículo 15 diz assim, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, isto é, o inferno, né? Então, esta foi a sentença dada. Então, a Bíblia fala aqui dos livros, né? E que Deus tem um livro chamado o Livro da Vida, e Deus, então, registra ali naquele livro o nome daquelas pessoas que já foram lavadas pelo precioso sangue de Cristo. É evidente que esses livros que são mencionados aqui, irmãos, esses livros são simbólicos. Esses livros não são de papel e tinta. Eu acho que eu falei numa aula um dia, né, sobre isso, que um dia eu estava conversando com minha mãe, batendo um papo com ela sobre Apocalipse, mas houve um momento que eu percebi que ela achava que esses livros fossem literais, exatos, isto é, livros de papel mesmo, livros impressos, né, de livros em que alguém escreveu alguma coisa ali com a caneta, enfim. Mas não, isso aqui é um simbolismo, né? Esses livros são simbólicos. Eles não são livros de papel e tinta, são símbolos espirituais que a gente está vendo aqui, já usando os símbolos, né? Então, o trono, o juízo, né? E agora aqui ele está falando para a gente a respeito da sentença, né? E fala aqui dos livros também. Então, esses livros são símbolos espirituais que nos informam que nada escapa ao conhecimento de Deus e que a sua justiça será absoluta. Se alguém crê que Deus tem eu estou falando isso porque uma vez uma pessoa falou para mim, falou assim, tá bom, pastor, mas eu acredito que lá no céu Deus tem sim um livro mesmo, assim, a gente vai ver o livro, assim, o livro, ela cria num livro literal, né? O problema disso, irmãos, é que se a gente acredita assim, a gente destrói uma doutrina da Bíblia que a gente chama de onisciência de Deus. Porque, na verdade, Deus não precisa de um livro para escrever o nome dos salvos. Ele não precisa de um livro, né? Porque está tudo aqui, ó, na mente de Deus, ainda estou falando simbolicamente, né? Está tudo na mente de Deus. Então, esse livro foi tomado apenas como empréstimo para mostrar para a gente que Deus sabe, ele sabe muito bem quem são os salvos. Os salvos. Quer dizer, ele tem esses nomes registrados lá na onisciência de Deus. Vocês estão compreendendo? Ele não precisa de um livro de papel. Ele não precisa de uma caneta. João falou naquele tempo assim, se fosse hoje, talvez a linguagem dele não seria um livro, né? Ele diria assim que Deus tem talvez um notebook, né? Ele cria uma pastinha amarela lá onde ele
nomeia, né, aquela pastinha assim, livro da vida, né, alguma coisa assim. Vocês estão compreendendo? Naquela época foi a figura que ele viu que era melhor para ele usar, a figura do livro, para mostrar para a gente que está tudo aqui na onisciência de Deus, né? Então, gente, o dia do julgamento trata-se do dia em que Jesus se referiu lá no Sermão da Montanha, né? E aí a gente está estudando escatologia em Apocalipse, tem escatologia também em Mateus 25, onde Jesus disse assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Vocês conhecem o texto, né? Aquele sermão lá é um sermão chamado Sermão Escatológico de Jesus, porque escatologia é a doutrina das últimas coisas, né? E então, tudo isso que a gente está falando aqui agora se refere também a esse sermão que Jesus pregou lá em Mateus capítulo 25, onde ele falou sobre também o juízo, inclusive ele falou que alguns ouvirão benditos, outros ouvirão malditos, né? Isso vai acontecer nesse dia do julgamento. Uns vão ouvir, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, para outros, ele já dirá malditos, né? Malditos. Então, tudo isso faz parte da escatologia, né? Em Mateus 25, 32, Jesus diz até assim, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, haverá uma separação entre as pessoas podem rir disso, elas podem rir, riram de Noé, riram de Jeremias, riram de Amós, riram de Ló, riram dos apóstolos, mas, apesar de terem rido, todos os julgamentos que foram anunciados lá no passado se concretizaram, nós sabemos disso. Todos se concretizaram. Riram, por exemplo, de Noé. Não acreditaram no juízo que vinha na época do dilúvio, né? Pelo contrário, deve ter dito assim, vê só, o que esse velho de barbas brancas pode falar aqui para a gente? Esse homem, não, ele nem conhece o que é meteorologia, né? Como é que ele conhece o clima assim? Como é que ele sabe que vem uma grande chuva e um grande dilúvio? Riram dele, certamente riram. Certamente riram. Mas, apesar de terem rido, sofreram o julgamento do Deus Todo-Poderoso. Esse texto que nós estudamos aqui agora, o juízo final, é um texto assim que eu costumo dizer que muitos pregadores hoje, muitos pregadores, pastores, né? Estou me referindo não só à nossa denominação batista, mas sim, de um modo geral, né, os cristãos em geral. Quando foi a última vez que você ouviu um pregador pregando sobre o juízo final? Vou fazer essa pergunta para você agora aqui. Quando foi a última vez? Né? Eu acho que talvez você nem se lembre mais. Porque é raro hoje, né, um pregador pregar um sermão sobre o juízo final. Outra coisa, quando foi a última vez que você ouviu um sermão sobre o inferno? Né? Coisa rara também hoje em dia. Dizem que até sobre arrependimento, né? Muitos têm deixado de pregar em nossos dias. Porque a mensagem de hoje, dos nossos dias, tem sido assim, uma mensagem mais açucarada, né? Uma mensagem cheia de açúcar, para massagear o ego das pessoas, né? Para mimar as pessoas, não, vamos colocar essas pessoas para cima, as pessoas estão muito para baixo, né? A igreja tem que colocar as pessoas para cima. Tudo bem, a gente precisa sim pregar sermões de alento, sermões de ânimo, sermões de conforto, porque afinal de contas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas nós não podemos deixar de pregar sobre o juízo final. Não podemos deixar de pregar sobre o juízo do trono branco. Não podemos deixar de pregar sobre o inferno, sobre arrependimento, porque nós precisamos pregar o evangelho completo, né? Observação que estou fazendo aqui, porque eu acho que é bom, sim, de vez em quando, né, a gente, não importa se é pastor, se é um leigo, se é um seminarista, mas é bom de vez em quando a gente pregar um sermão sobre o juízo final, porque o juízo final é uma realidade bíblica. É uma realidade. Dia, quando todos comparecerão diante do Deus Todo-Poderoso e terão que prestar contas, né? Haverá um dia de
de contas. E as pessoas têm que estar preparadas para isso. Nós que somos cristãos, como já falei em outro encontro aqui, nós não precisamos, né, arrancar os nossos cabelos, cheios de desespero. Meu Deus, será que eu vou ser julgado, eu vou ser jogado no inferno? Nós, cristãos, vamos também passar pelo julgamento. Só que o julgamento do cristão será um julgamento mais no sentido de avaliação. Para avaliar aquilo que ele fez enquanto esteve aqui. Porque para o verdadeiro cristão, como diz Paulo, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o nosso julgamento, o julgamento do verdadeiro cristão, será um julgamento realmente no sentido mais de avaliação. Ok? Vamos caminhando. Os últimos capítulos aqui de Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22, não é? Agora é um assunto light também. É a Nova Jerusalém, é o último assunto que eu termino. E esse aqui também na verdade, é um esboço, tá? É um esboço de sermão também. É um esboço, é um roteiro de estudo bíblico aqui, como fizemos no juízo final, né? Quando falamos aí das figuras. Nós chegamos agora na Nova Jerusalém, Apocalipse 21. Vamos ler de 1 a 7. Apocalipse 21, de 1 a 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, último versículo, 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho, né? E ele será filho. Muito bem. Temos uma descrição da Nova Jerusalém. Uma descrição daquilo que eu gosto de chamar a nossa nova cidade. A nossa nova cidade. Nós, enquanto estamos aqui na Terra, nós temos duas cidadanias, né? Temos a cidadania brasileira, porque somos brasileiros, mas nós temos uma outra cidadania. E vai chegar um dia quando nós estaremos exercendo essa nossa cidadania celestial de maneira plena, né? Quando nós um dia estaremos na presença do nosso Deus. Inclusive, eu gosto muito de uma frase do meu xará, do evangelista Billy Graham, que tem muito a ver com esse texto aqui que acabamos de ler. Não sei quantos de vocês que já ouviram essa frase de Billy Graham, quando ele disse assim: um dia vocês ouvirão que Billy Graham está... Não acreditem em uma só palavra. Eu estarei mais vivo do que nunca. Eu terei apenas trocado de endereço. Eu estarei para sempre na presença do meu Deus. Amém. Que declaração fantástica, né? Então, a gente vê aí o quê, né? Nessa frase de Billy Graham, que a morte não é o fim do homem, né? Na verdade, é uma troca de endereço. A gente troca de endereço. Hoje eu moro aqui em Vitória, mas vai chegar um dia em que eu não morarei mais nessa cidade. Eu vou morar na cidade celestial, na cidade onde não haverá Deus, né? Há Deus, né? Não haverá Deus. E assim acontecerá com qualquer um de nós. É muito interessante observar isso aqui,
tem muito a ver com o Salmo 23, versículo 4, né, irmãos? Essa Nova Jerusalém, quando o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só. Aqui, nesse Salmo 23, versículo 4, aqui está uma trombeta de esperança que ecoou através de cada túmulo deste mundo, porque o salmista não via a morte como o fim do homem, mas ele via a morte como o início de um amanhecer brilhante. Porque ele acreditava, né, que quando ele morresse, ele estaria naquilo que a gente chama hoje de Nova Jerusalém. De Nova Jerusalém, a nossa nova cidade, né? Quantos amigos e irmãos que nós perdemos nesse período de pandemia, né? O ano de 2020 foi um ano de muitas perdas, de muitas perdas. Perdemos muitos parentes, amigos, irmãos em Cristo, pastores, né? Quantos pastores morreram? Foi um ano de muitas perdas. Essas pessoas hoje não estão morando mais aqui da terra, estão morando na nova cidade, na Jerusalém Celestial. E que cidade é essa? Que Nova Jerusalém é essa? Em primeiro lugar, o texto nos ensina, irmãos, que esta nova cidade é uma cidade onde Deus e o seu Filho estão. Porque Apocalipse 21:3 diz assim: e ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Que coisa maravilhosa, né? E Apocalipse 22:3 diz que no céu estará o trono de Deus e do Cordeiro. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. É a cidade onde Deus e o seu Filho estão. Se alguém perguntar para você assim, que cidade é essa? Que Nova Jerusalém é essa? Você pode responder para a pessoa assim, é uma cidade onde Deus e o seu Filho estão. É uma cidade onde Deus e o seu Filho estão. Então, Deus está no céu, Jesus Cristo estará lá no céu, e Jesus Cristo, meus irmãos, ele será o personagem central do céu. Para ele, os nossos olhos se voltarão. É muito importante que a gente saiba sobre isso. Sabe por quê? Quantos de vocês que já passaram assim, de mudar de casa, mudar de apartamento, ou comprar uma casa, comprar um apartamento, né? Então, geralmente, quando você vai procurar uma casa, um apartamento para comprar, ou até para alugar mesmo, a gente não quer saber sobre como será esse novo lugar. Não é verdade? A gente quer saber o endereço, quer saber se tem uma padaria perto, se tem um supermercado perto, se tem ponto de ônibus perto da casa, né? Ou perto do apartamento. Geralmente, quando a gente vai mudar assim de um lugar para o outro, a gente fica curioso. Não, eu quero saber como que é esse lugar primeiro. Porque eu preciso saber se esse é um lugar interessante para mim e que vai atender às necessidades da minha família. Então, a mesma coisa, meus irmãos, com relação ao céu. É a mesma coisa com relação a esta nova cidade para onde a gente vai um dia morar, né? A nova cidade chamada Cidade de Jerusalém. A gente precisa saber que cidade é essa. Como que é esta nova cidade, né? Então, em primeiro lugar, é uma cidade onde Deus e o seu Filho estão. Segundo destaque aqui sobre esta cidade celestial é que é uma cidade de grande beleza, né? O livro de Apocalipse mostra, em Apocalipse 21, de 18 a 21, mostra isso bem claro para nós, que será uma cidade de grande beleza. Eu moro numa cidade muito bonita hoje, Vitória. Alguns de vocês devem conhecer. Eu moro em Vitória. Vitória é uma cidade linda, maravilhosa. Não é porque eu moro aqui, não, mas é porque é mesmo, é verdade. Quem vem aqui gosta muito. E, inclusive, tem uma cantora aí da música popular brasileira que morreu, acho que ano passado, eu não estou lembrando o nome dela aqui agora, mas é uma cantora que ela morreu e ela passava férias só aqui em Vitória. Ela morava no Rio, vinha passar férias em Vitória. E aqui numa entrevista que fizeram a ela, no jornal A Gazeta, ela disse assim que para ela, Vitória era uma mini Rio. Vitória é uma mini Rio para mim.
foi a palavra dela, né? Acho interessante essa colocação dela, porque eu já morei no Rio de Janeiro também, quando eu fiz o meu curso de teologia, na área do Sul, na Tijuca, e realmente, turisticamente falando, né? Rio de Janeiro é uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa, deixando a violência de lado, né, irmãos? É uma cidade linda e maravilhosa. A gente sabe que todos os anos, turistas do mundo inteiro, né, vêm ao Rio de Janeiro. Vêm ao Rio de Janeiro, conhecer a cidade do Rio de Janeiro, ou vêm visitar mais vezes a cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, eu já morei em Vitória, eu já morei no Rio de Janeiro, mas a nossa nova cidade, meus irmãos, a nossa nova cidade é muito mais bonita do que Vitória, do que Rio de Janeiro, do que Curitiba e qualquer outra cidade. E é o que o livro de Apocalipse nos ensina. É uma cidade muito mais bonita. O livro de Apocalipse nos informa que o céu será um lugar glorioso, um lugar sumamente lindo. Apocalipse de jaspe. A cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados, isto é, enfeitados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto dônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de... E por aí vai, né? Só para mostrar para vocês aqui, assim, como que esta cidade realmente é uma cidade linda e maravilhosa. Que lugar lindo será o céu? O céu é um lugar tão lindo, tão maravilhoso, que quando ao apóstolo João lhe foi permitido ter uma visão do céu, ele somente pôde comparar o céu a quê? A uma esposa ataviada, né? Diz a Bíblia. Ele comparou o céu a uma esposa ataviada, isto é, a uma esposa enfeitada para o seu marido. Então, que lugar lindo realmente será o céu, esta nova Jerusalém. Outra característica desta nova Jerusalém será um lugar de herança dos filhos, Apocalipse 21, versículo 7, que diz assim: aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que maravilha isso aqui. A gente sabe que não é fácil seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, não é? Então, com isso, ele nos indicou que teríamos muitas aflições físicas, aflições emocionais, aflições psicológicas, né? Aflições materiais, aflições financeiras, enfim. Nós teríamos muitas, diz aqui no livro de Apocalipse, irmãos, aquele que vencer herdará todas as coisas. Aquele que vencer herdará todas as coisas. Será um lugar de herança dos filhos de Deus. O que eu lembrei aqui agora? Eu não tinha nem colocado isso aqui no meu esboço, mas eu lembrei agora da minha mãe. A minha mãe, quando ela era jovem, ela conheceu um rapaz e sentiu o desejo de se casar com ele, e ela se casou com ele. Mas o que aconteceu? O meu avô deserdou a minha mãe, porque o meu pai era negro e porque o meu pai era batista. Naquela época, na década de 30, naquela região do estado do Espírito Santo, o pessoal, os membros da igreja chamada Casa de Oração, chamada também de Igreja Cristã, vocês devem conhecer, o meu avô ele era presidente da Casa de Oração. E os irmãos da Casa de Oração, eles diziam assim que Batista não era cristão, não era crente. Batista era igual a igreja, era igual o católico. Eles comparavam o Batista com o católico. Então aí a minha mãe foi deserdada pelo meu avô por esses dois motivos, né? Por esses dois motivos. E
Imagine vocês, né, durante muitos anos, quantas lágrimas que foram derramadas, né, pela minha mãe, porque o meu avô nem sequer foi ao casamento dela, nem ao casamento. Para encurtar a história, muitos anos depois, meu avô morando em Cariacica, foi um dia atropelado na BR-262, teve que amputar uma das pernas. Sobreviveu apenas 6 meses. Quando ele estava à beira da morte, ele chamou a minha mãe lá na casa dele e pediu perdão à minha mãe por todas essas coisas. E minha mãe o perdoou. Durante todos esses anos, a minha mãe nunca permitiu que essas decepções, que o desprezo que ela teve, né, que estas coisas, estilhaços de amargura em seu coração. E minha mãe foi deserdada pelo meu pai, pelo meu avô, que era fazendeiro, Mas olha o que diz aqui, ó, Apocalipse: aquele que vencer herdará coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A cidade de Jerusalém será um lugar de herança dos filhos de Deus. E por último agora, aliás, penúltimo, né, ainda, será também uma cidade perfeita, sem lágrimas, sofrimento, morte e más companhias. Apocalipse 21:4 diz que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem haverá lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Versículo 27, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, né? Diz aqui o texto da palavra do nosso Deus. Portanto, o céu será um lugar feliz, né? Um lugar feliz. Entrará nada que impeça a felicidade, nada que cause tristeza, não é? Quantas tristezas, quantas decepções pelas quais nós no mundo, porém no céu não haverá nenhuma tristeza, nenhuma decepção. Que casa bonita será essa, né? Que lar feliz será esse? Agora sim, por último, essa cidade também será uma cidade permanente, onde os justos reinarão para todo sempre. Apocalipse capítulo 25. E reinarão pelos séculos dos séculos. E reinarão pelos séculos dos séculos. E as casas que os homens edificam para si, aqui no mundo, não são casas permanentes. As casas, os prédios, os apartamentos, né, que nós construímos, eles não são permanentes. Eles são perecíveis. Eles vão se deteriorando com o passar do tempo, com o passar dos anos. Mas quando Jesus disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas, ele quis dizer que as habitações celestiais são permanentes e eternas. E o livro de Apocalipse diz aqui, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós terminamos o nosso estudo, a nossa série sobre o livro de Apocalipse, tá bom? Espero que tenha trazido alguma contribuição para vocês. Se alguém não entendeu alguma coisa, não deixe de colocar a sua mensagem, tá? Se quiser enviar no grupo aí, ou em particular para mim, não tem problema. Se alguém tiver alguma dúvida, é só enviar para a gente, que a gente vai tentar esclarecer a dúvida de vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que vocês possam aplicar estas verdades, esses princípios, que vocês possam aplicar estas orientações, estas advertências também, né? Que nós encontramos no livro de Apocalipse, que vocês possam aplicar isso na vida de cada um de vocês e no ministério que cada um desenvolve. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Amém, pastor. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí por ter tirado esse tempo para estar nos ensinando um pouquinho aí, um resumão aí, né? Uma visão mais panorama aí, mas que deu para tirar muita coisa, dá para despertar interesse de pesquisar mais com base naquilo que o senhor já falou para a gente aí. Aula
mais uma vez abençoada. E muito obrigado mesmo. Deus continue te abençoando aí. Ok. Fique na paz. Irmão Nildo, abre aí, faz essa oração final aí, agradecendo pela vida do pastor Billy, mais uma vez, por estar findando o nosso curso. O pastor Celso deve convocar a gente aí para um último encontro aí, talvez sexta-feira aí. Então, oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui, Senhor, que o Senhor tem nos permitido, Pai, estar aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter derramado, Senhor, tanta sabedoria, Senhor, na vida de cada um desses pastores que se comprometeram, Deus, de passar um pouquinho do seu conhecimento para cada um dos alunos, ó Pai. Senhor, nós sentimos muito felizes, agraciado, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia e bondade, Senhor. Pai, esteja abençoando a vida de cada um desses pastores, de cada homem, ó Deus, comprometido com a Tua palavra, que eles, ó Deus, venham a cada dia, Senhor, crescer diante de Ti, Senhor, que eles cada dia, Senhor, possam ser ferramentas usadas por Tuas mãos, Pai. Amém. Esteja também, Senhor, nos dando, Pai, entendimento a cada dia, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, aplicar tudo isso que nós aprendemos na nossa vida e que nós possamos, ó Deus, transmitir também com verdade tudo isso que nós aprendemos, ó Deus, nesse curso. Esteja abençoando a vida do pastor Godoy por essa brilhante oportunidade que ele tem recebido do Senhor e que ele tem transmitido, passado à frente, ó Pai, para cada um das pessoas que interessa de ouvir a Tua palavra e aprender mais sobre a Tua verdade. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por tudo. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um desses alunos. Cada família representada através desses alunos. Esteja, Senhor, através desse curso, do conhecimento que nós aprendemos. Esteja nos usando, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, levar a Tua palavra para cada um dos nossos familiares. Esteja, Senhor, derramando a Tua salvação sobre a vida de cada um dessas famílias, ó Pai. Obrigado por tudo, que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Bom descanso.